pensar, o que é laicidade? O que é, na verdade, um Estado laico? E mais do que isso, o meu ódio pode ultrapassar o limite da justiça? Uma das lendas de Xangô nos traz a ideia do senso de justiça dele. Ele, como um rei que era, ele participou de muitas batalhas, não é? E em uma das batalhas ele estava praticamente sendo derrotado, viu muitos dos seus seguidores serem completamente mortos pelos seus inimigos. Então ele subiu numa pedreira para avaliar a situação de uma maneira por cima, enxergando de fora. Nesse momento ele viu a forma como foram mortos os seus guerreiros e foi tomado de uma ira inimaginável. Pegou seu machado e começou a bater com muita força na pedra. Essas batidas geraram muitas faíscas e essas faíscas foram até seus inimigos, derrotando-os. Ele pegou seus inimigos e levou para ser encarcerados no seu reino. Os homens que o ajudavam na administração do reino disseram: agora nós temos que matar esses inimigos. Pois Xangô, no alto do seu senso de justiça, disse a célebre frase: não, de forma alguma. Eu não posso fazer isso por causa do meu ódio, porque eu vou estar sendo injusto. E o meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça. O orixá da misericórdia afirmou que os soldados estavam simplesmente cumprindo ordens e que não mereciam sofrer a sua fúria. Os líderes deles, sim. Esses líderes é que deveriam sofrer as consequências. Então ele levou seu machado aos céus, gerou uma sequência de diversos raios que atingiram os líderes inimigos, libertou esses soldados que antes eram seus inimigos, que passaram a servi-lo então no seu reino com muita lealdade. Na Umbanda, Xangô é o regente do quarto trono. É uma divindade que está assentado no trono da justiça e trabalha de maneira a amparar e sustentar as vibrações de maneira positiva. Ele é equilibrador das disputas emocionais dos seres. Ele tem uma característica ígnea que é abrasadora, purifica, consome as nossas emotividades. E em todos os aspectos da nossa vida, ele nos traz o equilíbrio. A Xangô nos traz a respeito dos ensinamentos de retidão de caráter. Quando falamos em Xangô, temos uma tendência em nos empoderar sobre a nossa verdade, mas é a verdade do outro. Xangô é o orixá que olha a verdade pelos dois lados. E por isso ele tem como representação, como um símbolo, o machado, o Oxê, que representa a justiça que olha para os dois lados, porque ele corta para os dois lados. Agora eu vou trazer um conceito muito importante quando a gente precisa falar de laicidade de um Estado. O Brasil tem um conceito constitucional que chama Estado Democrático de Direito. O que seria um Estado Democrático de Direito? É o que o Brasil devia ser, que é um Estado garantidor de liberdades civis. Um Estado que respeita os direitos humanos, as garantias fundamentais, que faz leis para poder fazer essas garantias serem efetivadas. É uma proteção jurídica que o Estado deveria dar a todos aqueles que vivem nesse país. Em um Estado de direito, as próprias autoridades políticas estão sujeitas às regras. Guardem esse conceito para vocês compreenderem onde entra isso na laicidade do Estado. Agora importa a gente pensar no que é um Estado laico. O Estado laico é diferente de um Estado religioso ou de um Estado ateu. Então, o Estado laico é aquele que prevê a neutralidade em matéria confessional, ou seja, não adota nenhuma religião como oficial e mantém a distância entre os cultos.
Um Estado ateu é um Estado que prega não haver religião. É diferente de um Estado laico. E um Estado religioso é um Estado em que a religião interfere de alguma maneira na administração, na legislação ou na gestão pública, como, por exemplo, o Estado Islâmico. Então, o Estado laico, ele é uma garantia de que não vai haver interferência do religioso na administração desse Estado. E isso está garantido na Constituição Federal Brasileira. O princípio da laicidade é um princípio constitucional, assim como o da dignidade da pessoa humana, o da igualdade. E a nossa Constituição não institui qualquer religião como sendo oficial do Estado. Estabelece no seu artigo 19, inciso 1º, o seguinte: é vedado à União, os Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E aí, em função deste nosso artigo, que disse que o Brasil é um Estado laico e com liberdade religiosa, a legislação prevê o direito à liberdade religiosa e diz que esse é um direito inviolável, que o Estado não pode ter nenhuma interferência. Mas o quanto é eficaz esse princípio no dia a dia? O quanto ele realmente é garantido na nossa vida todos os dias? Especialmente considerando a administração do nosso Estado democrático de direito, que hoje é um tanto quanto a respeito da eficácia desse princípio da laicidade, que deveria ser garantido pelos 3 poderes brasileiros, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Será que eles efetivamente garantem a efetividade desse princípio? Eu trouxe 2 exemplos de que o Poder Executivo não é garantidor desse princípio. Um deles, divulgado no portal G1, nos traz a história de um menino candomblessista que chega para estudar com as suas guias no pescoço e começa a sofrer bullying, é impedido de entrar na escola com o uso das suas guias. Eis que a sua mãe vai até a escola conversar com a direção. A diretora é uma pessoa que tem preconceito com a religião do candomblé, não se satisfaz com a conversa da mãe e continua impedindo, trabalhando a questão do bullying dos colegas com o aluno. E por fim, como é que se resolveu isso? Se transferiu o menino para uma escola em que a diretora não tem problema com isso. Por outro lado, uma professora, numa escola pública também, que exige que os alunos rezem o Pai Nosso no início da aula. Um aluno, adolescente, que se considera e se intitula ateu, se nega, ficando em silêncio, de fazer aquela oração. A professora simplesmente para a oração, exigindo que ele participe do momento. E ele, inclusive, por ser adolescente, conhecer os seus direitos, ele alegou que está num país que é laico, que ele tem que receber os seus direitos, tem que ser garantidos por todos, e que a professora não poderia exigir isso dele. Pois a professora, então ela se pronunciou dizendo que um jovem que não tem Deus no coração nunca vai ser nada na vida. Infelizmente, o jovem não teve ninguém que pudesse defendê-lo nessa situação e se manteve em silêncio, mas sofrendo bullying também de todos, porque todos os dias faziam essa oração e ficavam dizendo que ele não ia ser nada na vida. Então, são alguns exemplos de que o Poder Executivo, que é quem tem que executar as leis em nome do Estado, não respeita a laicidade do próprio país. Esse princípio, que deveria ser um meio de proteção das religiões contra o assédio do Estado, e ao contrário também, deveria ser uma proteção do Estado contra o assédio das religiões. Mas como que a gente vai garantir a efetividade desse princípio quando o próprio presidente
coloca em cargos públicos irmãos de fé misturando Bíblia com Constituição Federal? De que maneira nós podemos considerar isso um estado em que o executivo, que o presidente é o maior dos representantes desse poder, cria uma bancada com seus irmãos de fé? Do quanto não é garantido pelo poder legislativo no nosso país esse princípio da laicidade. Uma Câmara Municipal de um município no interior de Minas Gerais, noticiou o G1 também, notificou algumas atividades em que se criou uma legislação de que diariamente, o projeto de lei que foi aprovado, deveria haver a leitura diária e obrigatória de versículos bíblicos em escolas públicas municipais. O vereador que fez essa proposta diz que de maneira nenhuma houve pretensão de impor a sua religião aos demais, mas para promover uma reflexão de valores. Isso não é uma situação em que está velado o desejo desse que deveria ser o representante do legislativo e manter a característica do Estado laico? Por fim, os atos atentatórios emanados do Poder Judiciário contra esse princípio. Em uma decisão interlocutória proferida por um juiz no Rio de Janeiro, já há algum tempo, sabe-se que toda decisão judicial tem que ser fundamentada pelo juiz. Em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a Google para retirar da rede mundial vídeos de ódio contra os cultos de matriz africana. A ilicitude era que haviam ataques no Google quando se pesquisava para atacar as religiões. O magistrado que deveria aplicar o princípio da laicidade não apenas sinalizou o direito de agressão do grupo religioso, né, do grupo que atacou o culto, como simplesmente disse que eles tinham o direito ao exercício à intolerância religiosa. Um juiz que deveria ser o aplicador da lei no sistema judiciário simplesmente disse que eles tinham esse direito. Será que está sendo protegido esse princípio no Brasil? E agora, eu falo para você, médium umbandista, sacerdote de Umbanda, simpatizante da Umbanda. Vamos trazer essa reflexão a respeito dos limites da justiça, tanto produzida, trazida, estudada dentro do Orixá Xangô. Até onde o seu ódio vai interferir na justiça? Será que você faria uma reflexão como Xangô fez, de que o meu ódio não pode ultrapassar os limites da justiça? Eu queria deixar aqui para vocês algumas reflexões. O que é justo para mim é injusto para o outro e vice-versa? Xangô protege os justos e é implacável com os injustos? O que é justiça verdadeiramente? E o que é a misericórdia de Xangô? Um orixá misericordioso dos seus filhos. E vamos além. O sacerdote incita os seus filhos, os seus médiums, a buscar exercer os seus direitos dentro das micro-sociedades em que ele participa, a sua família, seu trabalho. Nós não somos mais uma minoria no Brasil. Muito pelo contrário, em alguns estados nós já somos maioria. Umbanda, candomblé, nações, são maioria em alguns estados, como por exemplo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. E o que acontece? Que a gente ainda se submete a essa falta dos princípios fundamentais do Estado brasileiro. Por que a gente não vai atrás, muitas vezes, dos nossos direitos? A gente baixa a cabeça e não busca esclarecer e fazer com que esses direitos sejam efetivados no seu microgrupo, na sua microsociedade, dentro da sua escola, do seu trabalho, do seu grupo de família. Se Xangô tivesse vivo aqui na Terra hoje,
Você, irmão umbandista, como você olharia para ele e ele para você no momento em que você não se importa e delega para o outro as suas escolhas e a efetivação dos seus direitos? Esses direitos que são garantidos pela lei e que você não corre atrás para fazer valer. Mas você se ajoelharia e pediria a ele justiça ou misericórdia? Não menos importante, o que você tem a oferecer para a sua religião no momento em que você elege alguém para o poder? Axé a todos, saravá meu povo, me chamo Karina Meira Claver, sou pedagoga e advogada de formação. Quero agradecer esses momentos que vocês dedicaram a ouvir as provocações que eu trouxe aqui hoje e convido a todos a poder participar conosco, trazendo suas dúvidas, trazendo nos comentários as suas reflexões a respeito daquilo que foi trazido nesse vídeo, que é apenas uma gota de tudo que a gente precisa refletir para fazer valer os nossos direitos e colocar em prática todos os princípios que nós aprendemos dentro da Umbanda. Então, sejam sempre bem-vindos, virão novos vídeos com novas provocações e aproveitem cada minuto de aprendizado e de crescimento. Axé a todos! É qual... Cara, quando tu não é... o que tu fez comigo é o que a gente vai fazer com eles, né? Tu ser questionado numa coisa que tu nem sabia o quão era importante na tua vida, te faz refletir muito. Depois que a gente cria uma situação de não ignorância, em que a gente conhece os nossos direitos, deixar que eles sejam completamente ceifados é uma bobeira.